Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão em pés, abra a Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. O capítulo é o capítulo de número 4 e os versículos são o de número 35, 36, 37 e por fim o versículo de número 38. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4 e os versículos de número 35 ao versículo de número 38. E se podemos ler, digam amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles então, despedindo-se da multidão, o levaram consigo, assim como estavam, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E aconteceu que levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que por ela se cumpra a tua vontade em nosso meio. Deus, nós abrimos mão de qualquer outro momento, nós só não abrimos mão do momento de te ouvir. Que a luz da tua palavra alcance os lugares mais obscuros da nossa alma. Que a tua palavra desconstrua tudo aquilo que foi construído indevidamente dentro de nós. Deus, um cirurgião usa luvas para toques profundos, mas eu te peço, usa a tua palavra para nos tocar profundamente. Não nos permita que saiamos daqui alguns minutos e fora daqui digamos que não te ouvimos. Fala conosco, pois a tua voz é tudo o que nós viemos buscar nesse lugar. A tua voz é a força, a tua voz é a alegria, a tua voz é o renovo. Fala conosco, por favor, fala. Amém, amém. Podei vos assentar. Eu quero louvar a Deus pela vida dos queridos pastores dessa igreja, na pessoa do pastor Aurir Santos e da pastora Adriana Santos. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês, prosperando vocês e entregando nas mãos de vocês as mais lindas e as mais belas estratégias para o bom andamento desta obra. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo David. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu sou pai de uma linda criança, o Ícaro Rauan. O Ícaro Rauan é um autista que está se desenvolvendo verbalmente, mas a primeira vez que ouvimos a sua voz foi cantando o hino da harpa, de número 36, o Exilado. Ele tem o hiperfoco nas Sagradas Escrituras e acreditamos que foi nela que dos 3 para os 4 anos de idade ele aprendeu a ler. Eu sou esposo de uma linda mulher e a minha esposa é uma das maiores provas de que realmente Deus é bom, pastor Auri. Porque somente Deus, em sua infinita bondade, pastor Adriana, dá mulher bonita a homem feio. Nós servimos a Jesus e somos felizes. Queridos, pós o culto, tem alguns materiais ali, um kit, o segredo do tabernáculo, é um kit muito bom. Os 30 erros que as mulheres cometem, como evitá-los. Esses erros são cometidos na busca da felicidade, mas na verdade acabam destruindo a mulher uma vez que elas cometem. E a linda Bíblia de pedraria estará ali pós o culto, na banquinha da misericórdia. Se você adquirir um desses materiais, você estará me ajudando a sustentar um projeto Criança Esperando.
É o Ícaro, David, que ficou lá em casa. Lemos alguns versículos de um texto trivial. Um texto conhecidíssimo na esfera religiosa. Partindo de um ponto de vista lógico e óbvio, esse texto é um dos textos que formam o livro escrito por Marcos. Esse livro tem o nome do seu escritor como título, mas na leitura deste livro nada encontramos sobre o seu escritor, a não ser uma especulação no capítulo de número 14, ou como queiram os mais formais, 14. As principais informações sobre Marcos estão em um dos livros escritos pelo Dr. Lucas, a saber, o livro dos Atos dos Apóstolos. Marcos, segundo algumas versões, foi primo, outras, sobrinho, mas o que é indiscutível, porque a substância bíblica, é o grau parentesco que Marcos tinha com o irmão Barnabé, aquele que foi companheiro do irmão Paulo em algumas viagens missionárias. Marcos foi filho da irmã Maria. Foi na casa da irmã Maria, mãe de Marcos, que os irmãos se reuniram para orar pelo irmão Pedro, que estava preso. Enquanto os irmãos oravam na casa da irmã Maria, mãe de Marcos, o anjo desceu na prisão e tirou Pedro de lá. O anjo tirou Pedro da prisão, mas quem tirou o anjo do céu foi a oração da igreja. Eu repito, o anjo tirou Pedro da prisão, mas quem tirou o anjo do céu foi a oração da igreja. Marcos escreveu esse livro focando no ministério de Jesus sobre a ótica da ação. A intenção de Marcos era passar aos leitores do livro que tem o seu nome como título, a ideia de que constantemente Jesus estava em movimento, curando, expulsando demônios, fazendo milagres. Só que no capítulo de número 4, versículo de número 38, nós encontramos Jesus dormindo. O que Jesus está fazendo é ao contrário do foco de Marcos. O livro escrito por Marcos, ele tem 16 capítulos, mas somente em um nós encontramos Jesus dormindo. E se podemos extrair daqui uma lição, a lição é que de 16 focos nossos, Jesus vai fazer ao contrário. Essa numeração não é doutrinária, essa numeração não é via de regra. O que eu estou dizendo é que tem vezes que Jesus vai fazer de acordo com os nossos focos, mas tem vezes que Jesus vai fazer ao contrário dos nossos focos. Mas independente se de acordo ou se ao contrário, ambas formas são boas, são perfeitas. Afinal de contas, a ferramenta que Jesus usa em seus trabalhos é a sua vontade. E Paulo, escrevendo a carta para os irmãos em Roma, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a grande verdade é que essa vontade agradável não agrada a todos, porque não são todos que entendem que ela é boa e que ela é perfeita. Querido pastor, se a ferramenta que Jesus usa em seus trabalhos é a sua vontade, e a sua vontade é boa e é perfeita, então melhor do que saber de que forma Jesus está trabalhando é saber que Ele está trabalhando. Eu repito, melhor do que saber de que forma Jesus está trabalhando é saber que Ele está trabalhando. Porque saber de que forma Jesus está trabalhando não muda nada, mas saber que Jesus está trabalhando muda tudo, porque a vontade dele é boa e é perfeita. Jesus está dormindo, e é exatamente isso que chama a minha atenção. Porque enquanto o que chama a atenção dos discípulos é Jesus aquietando o vento e aquietando o mar, o que chama a minha atenção é Jesus dormindo, quando o vento e o mar estavam inquietos. Jesus está dormindo, e o versículo de número 35, onde nós iniciamos a leitura, diz: naquele dia. Que dia? Eu procurei, você pode procurar, mas eu acredito que o seu resultado não será diferente do meu, e nada será achado.
porque não há disponíveis informações que especifiquem que dia é esse. E tudo o que podemos dizer sobre esse dia é que ele pode ter sido algum dos dias da semana, ele pode ter sido uma segunda, ele pode ter sido uma terça, ele pode ter sido uma quarta, ele pode ter sido uma quinta, ele pode ter sido uma sexta, ele pode ter sido um sábado, ele pode ter sido um domingo, mas nós não temos recursos para partirmos deles e afirmarmos de forma tão precisa que dia é esse. E isso nos remete à ideia de que esse dia é um dia normal, de que esse dia é um dia qualquer, de que esse dia é um dia rotineiro, de que esse dia é um dia que não foi depositado nele nenhum tipo de expectativa. O versículo de número 35 continua dizendo, sendo já tarde. Querida pastora, se não bastar não ter depositado nenhum tipo de expectativa nesse dia normal, nesse dia qualquer, nesse dia rotineiro, ele ainda está passando. E disse-lhes, quem? Jesus. O que? Passemos para o outro lado. Percebam, a primeira palavra da fala de Jesus é passemos. E Jesus diz isso exatamente num dia que está passando. Sabe o que é isso? É Jesus querendo que os discípulos se movimentem à medida em que o tempo se movimenta. Porque tem muita gente parada enquanto o tempo passa. E posso falar uma coisa ao seu coração? Você nunca vai viver experiências diferentes enquanto você estiver parado. Você nunca vai viver experiências diferentes enquanto você estiver parada. E talvez eu esteja falando para alguém que está paralisado. Talvez eu esteja falando para alguém que está paralisada. Que tudo que se propõe é bloqueado pelo será. Mas será que eu faço? Será mesmo que eu consigo? Será mesmo que eu posso? Será que eu vou? Será que eu coloco? Será que eu abro? Será que eu começo? Será que eu recomeço? E isso é resposta de Deus para alguém que está paralisado. Isso é resposta de Deus para alguém que está paralisada. E a resposta de Deus para você é esta: decida fazer, decida ir, decida colocar, decida abrir, decida começar, decida recomeçar. Eu vou de novo, decida fazer, decida ir, decida colocar, decida abrir, decida começar, decida recomeçar. Só não decida continuar parado, só não decida continuar parada, porque o tempo passa. Passemos. Mas a Bíblia é enfática, já é tarde. Mas nós percebemos na palavra de Jesus, que por mais tarde que seja, não é o bastante que não dê para passar. Querido pastor, tem gente na estrada da vida, carregando na bagagem coisas que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Tem gente nutrindo sentimentos que adoecem o psicológico e o emocional. Tem gente vivendo tristezas que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Tem gente vivendo decepções que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Tem gente vivendo frustrações que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Tem gente vivendo traumas que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Tem gente vivendo mágoas que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Tem gente vivendo traições que já eram para ter ficado para trás há muito tempo. Mas pastor, quem fez isso comigo se foi e nem sequer pediu perdão. Quem fez isso comigo já morreu. Há tanto tempo eu vivo com essas tristezas, há tanto tempo eu vivo com essas decepções, há tanto tempo eu vivo com essas frustrações, há tanto tempo eu vivo com esses traumas, há tanto tempo eu vivo com essas mágoas, há tanto tempo eu vivo com essas traições, que deixá-las para trás já é tarde. Mas entenda isto em nome de Jesus, que por mais tarde que você considere
parecer, não é o bastante que não dê para passar. Oh glória, a palavra de Jesus vai fazer pessoas passarem aqui esta noite, e consequentemente tristezas vão ficar para trás, decepções vão ficar para trás, frustrações vão ficar para trás, traumas vão ficar para trás, mágoas vão ficar para trás, traições vão ficar para trás. É preciso tirar da bagagem esses pesos desnecessários. É preciso parar de nutrir sentimentos que lhe adoecem psicologicamente e emocionalmente. A palavra de Jesus para você essa noite é: passemos, avancemos, vamos embora. Há um outro lado para desfrutarmos, há um outro lado para vivermos, e eu profetizo que esse outro lado será de Isaías capítulo de número 43 e versículos de número 18 e 19, um outro lado de não nos lembrarmos de coisas passadas e nem considerarmos as antigas, porque Deus nos fará coisas novas e serão muito maiores, muito melhores. Tem alguém aqui que recebe esta palavra? Glória. Passemos, não é singular, é plural. Não é passa, é passemos. Repito, não é passa, é passemos. Passemos, pastor, é a fala de alguém que se inclui. Oh glória. Passemos é a disposição de alguém na espera da decisão de outra em passar, para que juntas passem. Oh glória. Passemos é a fala de alguém que não mente, e isso garante a presença de quem fala. Querido pastor, se passemos é a fala de alguém que não mente, e isso garante a presença de quem fala, então quer dizer que independente do que aconteça, nesse processo de passagem, ele vai estar junto. Oh glória, se subir ele vai estar junto, mas se descer ele vai continuar junto, se abrir ele vai estar junto, mas se fechar ele vai continuar junto, se ganhar ele vai estar junto, mas se perder ele vai continuar junto, se animar ele vai estar junto, mas se desanimar ele vai continuar junto, se alegrar ele vai estar junto, mas se entristecer ele vai continuar junto, se sorrir ele vai estar junto, mas se chorar ele vai continuar junto. E talvez eu esteja falando para alguém aqui esta noite que está se sentindo sozinho, sozinha, abandonado, abandonada nesse processo de passagem, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você não está sozinho, meu filho, você não está sozinha, minha filha. Eu não te abandonei, meu filho, eu não te abandonei, minha filha, eu estou com você. Quem pode levantar as mãos aos céus e por alguns segundos abrir a boca enquanto sente a presença desse Jesus que está com você? Passemos para o outro lado. Percebam que Jesus não diz passemos, que talvez, quem sabe, exista um outro lado. Jesus diz, pastor Auri, passemos para o outro lado, porque esse outro lado não é dúvida, esse outro lado é certeza. Ah, David, quando um dia entramos pela porta de alguma congregação, cansado de tudo que estávamos vivendo, cansado de tudo que estávamos passando, alguém pregou uma mensagem bíblica e poderosa, e em seguida fez o apelo. Você rompeu com o seu lugar,
dobrou os seus joelhos e confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua conversão lhe embarcou nele. Você está viajando em Cristo para o outro lado. Oh glória, eu vou repetir, você está viajando em Cristo para o outro lado. E há quem pense que esse outro lado não existe, mas esse outro lado existe. Há quem pense que esse outro lado é irreal, mas esse outro lado é real. Mas eu não sei quantas tempestades ainda vamos enfrentar daqui para o outro lado. Queridos pastores, se eu soubesse quantas tempestades ainda vamos enfrentar daqui para o outro lado, com certeza confortaria o coração de alguém aqui, que escolheu a melhor roupa, que calçou o melhor sapato, que fez o melhor penteado, perfumou-se do melhor perfume, cantou os louvores, mas está vivendo uma tempestade. E cá para nós, coisa difícil é viver tempestade. Na tempestade o vento leva para longe o que queríamos perto, e traz para perto o que queríamos longe. Na tempestade as águas batem violentamente no barco e por vezes nos faz pensar: vai quebrar e eu vou morrer. Na tempestade as águas entram no barco e o desespero entra em nossa alma. Na tempestade nós sofremos. Na tempestade sentimos dores. Na tempestade choramos. Oh, coisa difícil é viver tempestade. Mas eu vou dizer o que é mais difícil na tempestade. Porque o que é mais difícil na tempestade não é o vento levando para longe o que queríamos perto, nem trazendo para perto o que queríamos longe. O pior da tempestade não são as águas batendo violentamente no barco e por vezes nos fazendo pensar que vai quebrar e vamos morrer. O pior da tempestade não são as águas entrando no barco e o desespero entrando em nossa alma. O pior da tempestade não é o sofrimento que passamos, não são as dores que sentimos, não são as lágrimas que derramamos. Sabe o que é pior na tempestade? É que aquele que deveríamos ouvir para nos tranquilizar, é que aquele que deveríamos ouvir para nos refrigerar, é que aquele que deveríamos ouvir para termos paz, resolve não falar absolutamente nada. E isso que é mais difícil na tempestade. É você ver o vento levar para longe e trazer para perto e ele não falar absolutamente nada. É ver as águas baterem violentamente num barco a ponto de quebrar e ele não falar absolutamente nada. É ver as águas entrarem no barco e o desespero entrar na nossa alma e ele não falar absolutamente nada. É sofrermos e ele não falar absolutamente nada. É sentirmos dores e ele não falar absolutamente nada. É chorarmos e ele não falar absolutamente nada. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui esta noite que estão vivendo o silêncio de Deus no meio de uma tempestade. E se eu soubesse quantas tempestades ainda vamos enfrentar daqui para o outro lado, com certeza confortaria o seu coração. Mas eu não sei, e com todo respeito à tempestade que você está vivendo, não me importa saber. Sabe por quê? Porque independente de quantas tempestades tenhamos que enfrentar, de uma coisa eu sei: o que? A gente vai chegar. A gente vai chegar, pastor Auri. A gente vai chegar, pastor Adriana. A gente vai chegar, David. A gente vai chegar, igreja.
Tem esposo que vai chegar sem a sua esposa, mas você vai chegar com a sua esposa. Tem esposa que vai chegar sem o seu esposo, mas você vai chegar com o seu esposo. Tem filhos que vão chegar sem os seus pais, mas você vai chegar com os seus pais. Tem pais que vão chegar sem os seus filhos, mas você vai chegar com os seus filhos. Nós vamos chegar. Eles entram no barco e eles vão para o outro lado. O versículo de número 36 diz que havia com ele outros pequenos barcos. O versículo de número 37 nos informa: levantou-se grande temporal de vento. No versículo de número 38 nós temos a informação somente do barco que Jesus está. Então de duas uma, meu pastor: ou esses outros pequenos barcos afundaram, ou eles voltaram. Porque a grande verdade é esta: tempestade vivida por barco que não tem Jesus, ou afunda, ou volta. Os barcos são diferentes, David, mas a tempestade é a mesma. E talvez isso conforte o coração de alguém que está vivendo problemas achando que é o único que está vivendo esses problemas. Que está vivendo problemas achando que é a única que está vivendo esses problemas. Ah, mas os problemas que eu estou vivendo são bem piores do que o de fulano, são bem piores do que o de cicrano, são bem piores do que o de beltrano, e talvez seja, porque tem problemas que enfrentamos que são bem piores do que o de fulano mesmo, que são bem piores do que o de cicrano mesmo, que são bem piores do que o de beltrano mesmo, mas nós não podemos viver achando que esses problemas são exclusivos nossos, porque pelo incrível que pareça, os mesmos problemas que nós estamos vivendo, tem alguém vivendo por aí. Pastor, mas o Senhor não sabe qual é o meu problema e qual é? Fui traído, fui traída. Ah, tantos outros e tantas outras foram traídos e traídas também. Pastor, o Senhor não sabe qual é o meu problema e qual é? As portas se fecharam, tantos outros e tantas outras, as portas se fecharam também. Pastor, o Senhor não sabe qual é o meu problema e qual é? Alguém da minha família foi diagnosticado com câncer, tantos outros e tantas outras, tem alguém na família que foi diagnosticado com câncer. Pastor, o Senhor não sabe qual é o meu problema e qual é? Dia após dia eu tenho que lidar com as lembranças de um passado amargo, de dor e de sofrimento. Tantos outros, dia após dia, tem que lidar com as lembranças de um passado amargo, de dor e de sofrimento. Mas prepara para você dar um glória a Deus bem alto, porque eu vou dizer a diferença entre nós e eles. E qual é a diferença entre nós e eles? A diferença entre nós e eles é que muitos deles afundaram, outros voltaram, mas nós continuamos navegando. Eu vou repetir: muitos afundaram, outros voltaram, mas nós continuamos navegando. Muitos afundaram, outros voltaram, mas nós continuamos cultuando. Muitos afundaram, outros voltaram, mas nós continuamos adorando. E eu sinto que o céu me envolve em uma autoridade profética, e o Espírito Santo me move a liberar uma profecia. Esses problemas que nós estamos enfrentando, esses problemas que nós estamos vivendo, eles não vão nos afundar e nem vão nos fazer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Nós vamos vencer. A tempestade se levanta. Jesus está na parte de trás do barco, os discípulos estão desesperados e amedrontados,
Porque é comum, pastor Auri, na tempestade nos desesperarmos, nos amedrontarmos. Os discípulos estão desesperados, os discípulos estão amedrontados. A tempestade é um problema e na tempestade os discípulos estão acordados e Jesus está dormindo. Quando nós não temos controle do problema, embora estejamos cansados, perdemos o sono, porque nós não sabemos como resolvê-lo. Mas quando nós temos controle do problema, nós descansamos. Nós dormimos porque sabemos que quando acordarmos, resolveremos. A tempestade é um problema e na tempestade os discípulos estão acordados e Jesus está dormindo. Por que os discípulos estão acordados na tempestade? Porque eles não têm um controle dela. Jesus dorme porque ele tem um controle. Não vemos ele falar dentro do barco até então, mas ainda assim ele tem um controle. Não vemos ele se movimentar dentro do barco até então, mas ainda assim ele tem um controle. E talvez eu esteja falando para alguém que não está ouvindo Jesus como queria, que não está vendo Jesus se movimentar ao seu favor, mas eu tenho uma palavra para você. Mesmo que você não esteja ouvindo Jesus como você queria, mesmo que você não esteja vendo Jesus se movimentar ao seu favor, ainda assim ele tem um controle. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Eu não estou dizendo que o controle está nas minhas mãos. Eu não estou dizendo que o controle está nas mãos do pastor Auri. Eu não estou dizendo que o controle está nas mãos dos outros pastores. E com todo respeito, se eu estivesse dizendo isso, vocês tinham que ficar preocupados mesmo. Vocês tinham que ficar aflitos mesmo. Porque em algum momento nós poderíamos deixar cair o controle. Mas eu estou dizendo que o controle está nas mãos de quem nunca perdeu e nunca perderá. Nunca perdeu e nunca perderá. Ele tem o controle da sua casa. Ele tem o controle do seu relacionamento. Ele tem o controle da sua família. Ele tem o controle dos seus negócios. Ele tem o controle. Se coloque de pé, se coloque de pé. A tempestade se levanta, os discípulos vão para trás do barco e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa fala dos discípulos, meu pastor, nós temos uma verdade, uma mentira e um equívoco. Qual é a verdade? Que ele é mestre. Qual é a mentira? Que ele não se importa. E qual é o equívoco? Que pereçamos. Por que um equívoco? Porque a tempestade não se levantou para eles perecerem nela. A tempestade não se levantou para acabar com eles. Meu pastor, alguns discípulos estão na parte da frente do barco, outros estão pela parte do meio. Quando a tempestade se levanta, olha o que ela resulta. Quem está na frente se encontra com os que estão no meio, e eles... Então a tempestade não se levantou para eles perecerem nela. O grupo de louvor aqui, por favor. A tempestade não se levantou para eles perecerem nela. A tempestade não se levantou para acabar com eles. A tempestade se levantou para aproximar eles. Eu vou repetir. A tempestade não se levantou para eles perecerem nela. A tempestade não se levantou para acabar com eles. A tempestade se levantou para aproximar eles. Alguns teólogos dizem que esse barco tinha entre 10 ou 13 metros. Partindo desta informação, podemos dizer, meus pastores, que os discípulos não estavam tão longe de Jesus. Eles só estavam entre 10 ou 13 metros. Mas guarde isso aqui.
porque eu não sei, ainda mais que eu passei o horário, quando volto e se volto. Mas guarde isso aqui: 1 palmo de distância de Jesus já é longe. Eu repito, 1 palmo de distância de Jesus já é longe. Agora você entende por que essa tempestade se levantou? Agora você entende por que o vento levou para longe algumas coisas e trouxe para perto outras? Agora você entende por que as águas bateram violentamente no seu barco e por vezes lhe fizeram pensar que ia quebrar e você ia morrer. Agora você entende por que as águas entraram no seu barco e o desespero entrou na sua alma. É Jesus dizendo: eu permiti que o vento se levantasse, porque eu não aguento mais ter você longe, porque eu não aguento mais ter você distante. Aproxima! Eu vou ficar repetindo isso aqui para alguém. Aproxima, aproxima, aproxima. Você não percebe que desde o dia em que você decidiu estar longe, as coisas só têm ido de mal a pior? Você não percebe que desde o dia em que você decidiu estar longe, as coisas só têm piorado? Você não percebe que desde o dia em que você decidiu estar longe, a ansiedade tem tomado conta? Você não percebe que desde o dia em que você decidiu estar longe, a depressão tem te empurrado à beira do precipício? Mas esta noite é noite de nos aproximarmos dele. Essa noite é noite de chegarmos para mais perto dele. Eu entrego o microfone ao nosso pastor, mas escute isso aqui. Eu vou lhe dar uma motivação para você adorar a Deus com toda a intensidade da sua alma. Pastor, Jesus está dormindo sobre uma almofada. O vento. E Jesus dormindo sobre uma almofada. As águas batendo no barco. E Jesus dormindo sobre uma almofada. As águas entrando no barco. E Jesus dormindo sobre uma almofada. Jesus não acorda com o barulho da tempestade. Mas quando os discípulos dizem: mestre, Jesus, Jesus não acorda com o barulho da tempestade, porque Jesus não se importa com tempestade. Mas Jesus acorda com o barulho da voz dos discípulos, porque Jesus se importa com os discípulos na tempestade. Os discípulos estão desesperados, os discípulos estão amedrontados. Mas quando eles dizem: mestre, Jesus acorda, Jesus desperta. E a motivação para você adorar é essa. Qual é, pastor? Por mais desesperada que sua voz esteja, a motivação para você adorar é essa. Por mais desesperada que sua voz esteja, por mais amedrontada que sua voz esteja, ela sempre será ouvida por Jesus no meio de uma tempestade. Eu vou repetir: por mais desesperada que sua voz esteja, por mais amedrontada que sua voz esteja, ela sempre será ouvida por Jesus no meio de uma tempestade. Então abre a sua boca com a voz desesperada mesmo. Abre a sua boca com a voz amedrontada mesmo. Levante a sua voz com a voz amedrontada e desesperada mesmo. Abre a boca. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Pastor, eu entendi a finalidade da tempestade. Ela não se levantou para mim perecer nela, né? Não.
Ela se levantou, não foi para acabar comigo, né? Não. Essa tempestade se levantou só para mim me aproximar dele, né? Foi. Essa tempestade se levantou só para mim chegar para mais perto dele, né? Foi. E eu quero saber, cadê a primeira pessoa que estava distante dele, que estava longe dele, mas entende que a sua embarcação quase afunda por você estar distante dele. A sua embarcação quase afunda por você estar longe dele. E essa noite é noite de você se aproximar dele. Essa noite é a noite de você chegar para mais perto dele. Os irmãos vão cantar o louvor e melhor o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E você que chegou aqui distante e longe dele, eis a oportunidade de você se aproximar, de você chegar para mais perto dele.